A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Neste vídeo abordaremos o tema de Gênesis. Ele fará parte de uma playlist, ele é o primeiro de outros vídeos em que estaremos aí estudando esse livro. Primeiramente, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e ajude o canal a crescer. Esse canal é direcionado aos membros da CCB e também aqueles que gostarem do conteúdo e também de estudar a Bíblia. Não é um canal estritamente direcionado aos membros da CCB. Estamos abertos às outras denominações também. Tá? O livro de Gênesis, especialmente em seus primeiros capítulos, ele é objeto de debate aí entre estudiosos, teólogos, tá? E alguns defendem a interpretação literal, enquanto outros propõem uma abordagem mais simbólica ou metafórica, muito em vista a esse embate que tem entre Bíblia e ciência, né? A Bíblia, segundo seus relatos, dá essa noção de uma Terra mais jovem, um universo mais jovem, e a ciência contrapõe isso, colocando milhões de anos na Terra, bilhões de anos no universo, né? É claro que também existem explicações não científicas, né? Mais para o campo da metafísica, mas existem sim interpretações que podem aí explicar todo esse embate. Bem, qual a interpretação defenderemos aqui? Interpretação literal. Por quê? Porque essa interpretação literal de Gênesis, principalmente os seus primeiros capítulos, né, está fundamentada na visão dos autores do Novo Testamento. Então, de acordo com a visão dos autores do Novo Testamento, eles viam a Gênesis como literal, então a gente vai adotar também esta visão, né? E também provar aqui, através de similaridade de mitos de criação de outras culturas. Deixa eu só consertar, não seria provar, mas mostrar evidências, né, que podem corroborar com essa hipótese, tá? Mas será que esse é um pensamento dos autores do Novo Testamento, a literalidade? Tem muitos que defendem, não, eles também pensavam como mito. Vamos ver aí se essa realmente a visão dos autores do Novo Testamento de um Gênesis literal. Eu vou citar só alguns, 3 exemplos, né? Mas tem vários outros. Tá? Existem vários outros no Novo Testamento que corroboram com essa interpretação mais literal. Tá? 1 Coríntios 15, de 20, verso 21 até 22, se você ler esse verso, Paulo ele utiliza a figura de Adão como símbolo da morte e de Cristo como símbolo da vida eterna, né? Mostrando aí a historicidade do primeiro homem. Não faz sentido essa comparação entre Jesus e uma figura de mito ou não histórica. Jesus é um personagem real. A comparação que Paulo ali é entre dois personagens reais. E outros versos também de Paulo mostram que Adão era o progenitor da humanidade. Então, Paulo via isso, Adão como esse progenitor da humanidade. Então, através de Paulo, a gente tem que ele tinha essa interpretação literal. Segundo Pedro, capítulo 2, do verso 5, né? Pedro vai mencionar ali o dilúvio e a preservação de Noé. Então você vê que ele tem uma noção do dilúvio como um evento real e demonstrando que ele tinha sim a crença na literalidade desse relato. Então Pedro, outro autor aí do Novo Testamento, mostrando aí a sua visão literal dos primeiros capítulos de Gênesis. Judas, né, Judas 1, versos 14 e 15, né, ele cita Enoque e coloca ele como o sétimo homem depois de de Adão, perdão. Então, ou seja, o sétimo homem após Adão.
colocando Adão como personagem literal. Ele não vê Adão como personagem simbólico. Então, de acordo com o Novo Testamento, só um minuto, deixar. Agora, não estava passando ninguém. Agora que eu comecei a gravar, começou a passar moto, começou a passar tudo aqui. Mas eu moro perto de uma rua movimentada, então agora vai começar a passar ônibus, moto, tudo. Então, o que nós temos aqui? Qual é a visão que nós temos? Os autores do Novo Testamento, muitos deles beberam da fonte, né, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, e tinham Gênesis como literal. Então, essa é a visão que teremos aqui de Gênesis e iremos defender. Bem, existem similaridades com mitos de outras culturas? Sim. Partindo do pressuposto de Gênesis como uma narrativa original e uma versão autêntica da criação do mundo, essas similaridades encontradas em mitos de outras culturas, o que elas são? São variações, distorções de uma narrativa original. Então você tem a narrativa real, que está escrita em Gênesis, e você vai ter essa mesma narrativa aí sofrendo ali variações, distorções, por causa da cultura de outro povo. Você sabe que o povo, né, cada um desenvolveu uma cultura, muitas delas culturas apóstatas, né, que afastaram do Criador, se contaminaram com idolatria e culto a seres da natureza ou estrelas e tudo mais, colocando o Deus Sol e tudo mais. Então, mas mesmo assim, guardaram um pouco da estrutura desse relato original. Então você tem mitos que são baseados em um relato original. Qual que é o relato original? O relato original? Gênesis. Eles vão construir os seus mitos a partir desse relato original. Né? Então, nós agora iremos explorar essa semelhança entre os mitos da criação em diversas culturas, mostrando aí que tais similaridades corroboram com a ideia de uma origem comum ou influência mútua. Bem, toda essa análise, obviamente, tendo Gênesis como relato fidedigno e literal da criação. Bem, existem mitos da criação muito parecidos com Gênesis? Existem. Vamos começar com o primeiro aqui. Mito de Atum, um deus lá do Egito, foi uma pequena fase monoteísta do Egito, tá? O Egito nem sempre foi politeísta, teve uma pequena fase ali monoteísta, tá? Que o deus Atum, o deus solar primordial, emerge do Num, o oceano infinito, cria Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Shu e Tefnut geram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do sol. Atum ordena que Geb e Nut se separem, criando o mundo. Tá? Então você vê aí. E posteriormente também tem uma parte. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Basicamente, eles somente adoram esse deus Atum e abandonam os antigos deuses. É uma pequena parte da história do Egito, muito pouco documentada, então, né, tem as suas diversas interpretações. Então, eles abandonam todos os outros deuses e ficam estritamente tendo Atum como único deus. Mas é uma pequena parte, né? O Egito, boa parte de sua história, ele foi politeísta. Bem, esse foi o resumo aí do mito de Atum. Qual que é as semelhanças com Adão e Eva, né? Atum é semelhante ao Deus que nós vemos aí em Gênesis 1, Criador único e todo-poderoso. Então, Atum é esse Criador único e todo-poderoso. Olha a semelhança aí com o nosso Deus ali de Gênesis 1. A criação também é um processo gradual, semelhante ao que nós encontramos em Gênesis, com diferentes etapas e seres divinos
envolvido, né? Como eu disse, né? Jeb e Nut, eles fazem aí uma analogia a Adão e Eva. E quais são as semelhanças também com a criação do mundo a partir de um ser divino, ou seja, né, quem que criou todas as coisas? O Deus Ato, assim como nós cremos que Deus criou todas as coisas, né? Bem, a organização do mundo em diferentes elementos, terra, céu e água, você consegue ver isso nesse mito de Ato. A criação da humanidade como última etapa do processo. Então, nesse mito a gente encontra, tá vendo? Ó, semelhanças que a gente pode encontrar aí, então, desse mito de Ato com Gênesis 1. Então, você tem uma história real e sofre, obviamente, deturbações, né? São dados nomes, personagens são inseridos, né? Mas você consegue ver as semelhanças, né? Paralelos com o relato original. Então, um mito que sofre deturbações por causa da cultura que foi desenvolvida no Egito, né? Acréscimos, mas você consegue ver sim semelhanças com o mito desse mito, né, com o relato de Gênesis. Isso no Egito, mas está perto ali do Egito. Será que existem outros mitos? Sim. Vamos para o outro lado do oceano, para dizer que não está perto de Israel ali, né? Vamos para os Incas, o mito do deus Viracocha, né? Bem, vou fazer um resumo aí desse mito. Viracocha, o deus supremo, emerge do lago Titicaca e cria o sol e a lua, as estrelas e a terra. Olha só. Ele molda os primeiros humanos do barro. Ele lhes ensina as artes da civilização. Viracocha desaparece após um dilúvio que pune a humanidade por sua maldade. Esse é o mais próximo. E olha só que interessante. Está do outro lado do oceano, tá? Estamos falando aí de do outro lado do oceano. Deixa eu só procurar aqui. Esse mito aí muito de séculos atrás, tá? Até um pouquinho antes da chegada dos espanhóis ali, tá? Então é muito fidedigno esse. Bem, semelhanças com Adão e Eva. Vira-coxa como Deus, em Gênesis 1, único Criador, todo-poderoso. A criação da humanidade é feita à imagem do seu Deus Criador, né? E ali também do barro, ele molda os primeiros seres humanos. No caso, né, foi moldado Adão na história de Gênesis, na história fidedigna de Gênesis, né? É... Também temos aí a criação do mundo a partir de um ser divino, a criação da humanidade como etapas do processo, e, né, eu vou relembrar daqui a pouco, né, a questão do dilúvio como punição divina. Tem mais na América aí mais mitos? Tem mais um mito aqui. Agora eu não sei como é que se pronuncia isso daqui. Por favor, se eu errar, vocês me desculpem. É um mito asteca, tá? Mito de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Eu acho que é assim, Quetzalcoatl. Não sei como é que se fala isso daqui, tá? Vou até passar a setinha aqui, ó. Quetzalcoatl. Eu acho que é assim. Bem, vamos fazer um resumo desse mito, né? Quetzalcoatl, a divindade da sabedoria e do conhecimento, chega ao México, vindo do leste, e ensina os astecas a arte da agricultura, da astronomia, da escrita, e profetiza seu retorno, tá? O que vai, né, posteriormente, até contribuir com a queda do Império Azteca, né? Quando os espanhóis chegam ali. Bem, quais são as semelhanças com Adão e Eva, né? O Quetzalcoatl como Deus, né? Ensina os humanos a arte da civilização. A profecia do seu retorno, como uma analogia à promessa de um Messias. A gente vê a promessa de um Messias em Gênesis 3,15, né? E também todo o Antigo Testamento tem essa promessa do Messias.
É, a criação da humanidade como processo de aprendizagem e desenvolvimento, a importância da agricultura e da organização social, né? Inclusive, quando Adão é expulso, né? Deus fala, agora você vai comer do fruto do seu rosto, do fruto do suor do seu rosto, né? Ou seja, teve que começar a questão da agricultura, da criação de animais. Então, você vê essas similaridades. Bem, vamos para esse mito aqui da China, o mito de Nua e Fuxi. Eu acho que é assim que se lê. Vamos ler aqui, né? Nua e Fuxi são deuses irmãos que criaram a humanidade. Aqui no caso você não tem só um Deus criador, você tem dois, mas a criação a partir de um ser supremo, né? No caso, dois seres supremos, né? E olha só que interessante, por que eu citei esse mito aqui? Eles moldaram os humanos do barro e sopraram a vida neles. Olha só o que Deus fez com Adão, né? Moldou ele a partir do barro e soprou fôlego de vida nele, né? Nua, esse primeiro aqui, ele criou o mundo e estabeleceu a ordem social. Então tem muitas semelhanças com o relato de Gênesis. Agora vamos para a cultura maia, vamos voltar para a América aqui, mito de Popol Vuh. Popol Vuh. Eu acho que é assim que se lê. Popol Vuh. Popol Vuh narra a criação do mundo e da humanidade pelos deuses maias. Agora você tem um panteão, não só um deus criador, mas tem seres supremos criando a humanidade, né? E olha só que interessante, né? Aí você vai falar, mas aí são vários deuses, não um deus só. Mas você tem seres supremos criando a humanidade. Você tem isso dentro do ser humano, né, afastado bem ali da Palestina, né? Que um ser supremo, no caso, eles acabaram pela sua cultura, né? Inserindo mais novos personagens na criação, mas tem essa ideia de um ser supremo criando o homem. E olha só que interessante. Os primeiros seres humanos foram criados do milho, mas não eram perfeitos. O ser humano criado a partir de uma coisa inanimada, né? No caso do milho, né? E então você vê aí todos esses mitos convergindo por um relato original. Tem muitas semelhanças com relatos de Gênesis, né? Isso relacionado a mitos de criação. Agora, o dilúvio, a gente vai ter vários deles, né? Vários dilúvios, né? Muitas culturas e civilizações ao redor do mundo têm mitos e histórias que vão se assemelhar aí ao relato do dilúvio presente na Bíblia. Essas histórias compartilham elementos comuns, como a ocorrência de uma grande inundação que destrói a maior parte da humanidade, uma embarcação na qual pessoas são salvas e a necessidade de repovoar a terra após eventos catastróficos. Então, vamos falar aí um presente na epopeia de Gilgamesh, tá? Aí esse, talvez, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que muitos acusam Gênesis de plágio da epopeia de Gilgamesh, que ali são mitos mesopotâmicos. Nós iremos fazer um vídeo combatendo isso daqui aqui, tá? Ele data aí mais ou menos lá de 3.800 a 3.900 anos antes de Cristo, né, por aí. Nessa história, o rei da Suméria encontra um homem chamado Upnapishtim, que além de ultrassábio e imortal, é, esse Upnapishtim, né, conta que presenciou o grande dilúvio e salvou sua família ali numa embarcação, muito semelhante ao Adão e Eva, né? Mito de Deucalião e Pirra, aí 2.700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Na mitologia grega, Deucalião e sua esposa Pirra são os únicos sobreviventes de um dilúvio enviado por Zeus para acabar com a humanidade corrupta. Eles são instruídos a construir a arca. E assim Noé, assim como Noé, né? Na narrativa bíblica, eles sobrevivem do dilúvio e repovoam a terra, né? Olha só.
Mudou os nomes, mas a narrativa é basicamente a mesma, né? Mito Maori, vamos para outro lado, vamos para outro continente, né? Na Nova Zelândia, né? Muitos anos atrás, aí, uns 2.000 anos atrás, quase, vamos colocar aí entre 1.000 e 2.000 anos atrás, a cultura Maori da Nova Zelândia tem a história de um grande dilúvio chamado Te Ara Kewa, que significa o caminho de Kewa. Na história, um homem chamado Kewa constrói uma grande canoa para salvar sua família e animais da inundação causada por um dilúvio. Olha só. A data, pessoal, não, eu vou corrigir aqui a data que não está escrito aqui. Eu coloquei um resumo aqui, então eu não vou colocar essa data de 1.000, 2.000 anos atrás, que não está escrito da forma correta, tá? Então vamos tirar a data, mas você vê aí o mito da criação presente e outra civilização, lá na Nova Zelândia. Mito hindu, né? Não há também uma data aproximada aqui, né? Mas acredita seja oriundo de 3.000 anos atrás. Na mitologia hindu há uma história de dilúvio chamado Pralaya, que ocorre no ciclo de vida do mundo. O deus Vishnu assume a forma de um peixe gigante chamado Matsaya para salvar o sábio Manu e os 7 rishis, bem como animais, sementes de plantas e uma embarcação durante o dilúvio. Olha só. Obviamente vai ter toda a deturbação ali por causa da cultura indiana, mas converge aí para o mito, não, perdão, para o relato de Gênesis. Olha só eu falando heresia aqui, para o relato de Gênesis. Mito Inca. Os Incas, eles falam sobre um dilúvio, mito Inca. Eles falam sobre um dilúvio devastador chamado Unu Pachacuti, que significa inversão das águas. Nessa história, o deus irado envia um dilúvio para destruir a humanidade corrupta, corrupção geral da humanidade, né? Um dilúvio para punir essa corrupção. Olha só, presente aí lá na mitologia inca. Um homem chamado Manco Capac e uma mulher chamada Mama Oculos são escolhidos para construir uma arca e repovoar a terra após o dilúvio. Isso aí é um mito inca. Agora vamos lá para a África. Mito Yoruba. África Ocidental não há uma data aproximada, tá? São de séculos atrás. Na mitologia Yoruba, há uma história de dilúvio chamado Olokun, que é causada pela ira do deus do mar, Olokun. A inundação é uma punição por desrespeito aos deuses e a corrupção moral. Olha só, a corrupção moral da humanidade. Uma mulher chamada Oya é instruída pelos deuses a construir uma embarcação para salvar suas famílias e animais. Então, aí você pode começar a questionar mais. Ó, a gente tem datas muito anteriores ao que a gente vê na Bíblia. Mas você vê que qual que é a diferença entre o relato bíblico e esses relatos que eu acabei de citar? Esses daqui são todos mitos, tá? Baseados em histórias que eram contadas. A questão de Gênesis já é um relato fidedigno. Você já tem, por exemplo, qual que é a diferença da arca lá de Upnapishtim com a arca de Noé? A arca de Noé é uma... Inclusive, existe uma réplica dela, tá? Acho que na Holanda, se não me engano. Uma réplica original, né, dessa arca. E essa arca constatou-se que ela consegue sim flutuar. É uma arca real. Ela conseguiria flutuar na água. Se você pegar as medidas presentes nessa que está presente aí na epopeia de Gilgamesh, a arca de Upnapishtim, ela não é uma arca real. Senão as medidas delas não batem. Então você já vem aí um dos argumentos que eu irei utilizar nos vídeos. Tem outros argumentos também, tá? Para provar que todos esses mitos derivam, tá, desse relato original. Você tem ali toda uma história de deuses, né? Guerra entre deuses. Não, aqui você vê um Deus único. Então, é um relato muito mais simples, o relato de Gênesis. Todos esses relatos aqui são bem mais sofisticados, né?
Então, não faz sentido, por exemplo, eu vou pegar aqui o da epopeia de Gilgamesh. É um épico, né? Tem toda uma questão de poema, né? E você não vê essa questão de poema em Gênesis, tá? Descrevendo uma história heróica de um herói, né? No caso aí Gilgamesh, né? E tem todos os acréscimos. Então você tem toda uma história muito mais ampla, né? Se você pegar o relato de Gênesis é uma questão muito mais simples, uma história muito mais simples. Então não faz sentido do ponto de vista histórico, tá? Do ponto de vista histórico, você pegar uma história grande, ampla, mitológica e convergir para uma história real e simplista. Não faz sentido, tá? Os mitos surgem de histórias reais, tá? Eles pegam essas histórias reais e acrescentam divindade a essas pessoas, acrescentam deuses, figuras imaginárias, tá? Então, o Gênesis é um relato literal. E todos esses mitos, né, foram acrescidos deuses, como a gente viu, foram acrescidos outras narrativas, mas todos esses mitos convergem para um relato original, que é o relato de Gênesis. E a gente vai estar defendendo isso, tá? Nos próximos vídeos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um joinha aí, tá? E